Bom, e mesmo com a pandemia, escolas podem cobrar multa por desistência do aluno. Sobre este assunto, eu vou conversar então com o advogado Yuri Jackson, ele que é especialista em direito educacional. Boa tarde, Yuri. Muito obrigada pela sua participação aqui no TBC1. Boa tarde, é um prazer poder estar aqui com vocês. Espero contribuir com essa discussão. Bom, certamente, né? Os consumidores têm direito sobre essa questão, eles têm direito de querer cancelar o seu contrato lá com a instituição de ensino dos seus filhos, enfim, e também tem alguns deveres que devem ser cumpridos, né? Como que se estabelece essa situação? Muito bem, a situação dos contratos educacionais é um contrato completamente diferente da maioria, pois é um serviço que se trata de um dever da família, não é simplesmente um serviço do qual eu opto fazer a contratação, da qual eu compro como uma mercadoria. A educação não é uma mercadoria, ela é um serviço obrigatório em que todas as famílias devem matricular os seus filhos a partir dos 4 anos de idade no ensino infantil e mantê-los até o ensino médio. Por conta disso, e devendo a essa matriz constitucional, todos os contratos que forem encerrados, eles podem haver a cobrança de uma multa. E que multa é essa? É uma multa estipulada no contrato educacional que foi assinado no início do ano. Então, a pessoa tem que observar a questão no contrato, o que está prevendo lá, se tem multa, qual que é o valor. E essa multa, você acredita que ela é possível de negociação, né, nesse atual cenário que a gente vive de pandemia com as instituições? As contratações em que prevalece essa multa, primeiro, a gente precisa estabelecer os limites dessa multa. A multa, ela tem como limite aparentemente não existe uma lei que determine esse limite. Porém, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que é razoável uma multa de até 20% do fim, calculado sobre o período restante para o término do contrato. Então, caso essas instituições de ensino tenham previsto essa multa, proporcional a esse fim do contrato, ela pode ser cobrada no momento da desistência. Porém, é importante, como você bem ressaltou, que haja a renegociação, que haja uma tentativa prévia de redução da mensalidade para manter esse aluno no ensino privado ou naquela escola que foi escolhida desde o início, porque não há só um prejuízo para a instituição de ensino que fez aquele planejamento pedagógico, como também haverá um prejuízo para o aluno que vai se desvinculando daqueles amigos, daqueles colegas que ele fez ao longo do ano, da professora, e é difícil que ele se reintegre facilmente a uma outra escola em que ele não vai nem mesmo ter a previsão de quando ele voltará às atividades presenciais. Ele vai ter que se reintegrar em uma nova escola sem ter o contato com essa nova professora, sem ter o contato com essa nova classe. Bom, e os pais que quiserem, então, renegociar, a gente sabe também que as instituições, elas têm diversas formas e diversos serviços que elas oferecem. Algumas oferecem lanche, atividades esportivas à tarde, questão do ensino integral, né, aulas de línguas estrangeiras, enfim. Essas aulas que porventura não possam ter sido dadas no momento anterior, porque estamos em pandemia, não foram possíveis de ser realizadas, esses valores, né, que os pais às vezes continuaram pagando, isso também é possível de reaver esse dinheiro, renegociar com as instituições? É importante que sejam renegociados o que a gente chama de serviços acessórios. São essas atividades extracurriculares que não fazem parte do currículo obrigatório, seja aula de balé, seja aula de natação, de futebol, etc. O lanche, né, a merenda que é estipulada para o ensino integral, tudo isso fica interrompido por conta do não fornecimento. Porém, o contrato não está automaticamente cancelado. Por conta disso, é possível sim haver uma renegociação, inclusive para que esses valores que estiverem sendo pagos, eles sejam creditados na conta daquele consumidor, para que no futuro ele possa utilizar esse crédito e não haver um pagamento duplicado.
Tá certo, eu agradeço então a participação do Yuri Jackson, ele que é advogado, especialista em direito educacional. Muito obrigada pelas suas informações e a sua participação aqui no TBC1. Eu agradeço a todos e tenham uma boa tarde. Obrigada, boa tarde.